Antes da concretização no plano físico, uma obra espírita nasce no plano espiritual. A ideia foi executada pelos trabalhadores encarnados e no dia 12 de agosto de 1955 foi fundado o Centro Espírita Allan Kardec, Itajaí. Quando a dona Zenta, ela era viva, então ela fazia as primeiras reuniões na casa dela. Então, a princípio eram poucas pessoas. Depois, como tornaram-se a casa, talvez a casa dela não suportasse mais na mesa, porque as reuniões dela eram mediúnicas. Que é aqui do lado. Que é aqui do lado. Então, esse terreno aqui era praticamente os fundos da casa dela. Então, o que é que ela fez? Ela cedeu esse espaço dos fundos da casa para construir o centro, que eu calculo que na época foi construído com muito esforço, ajuda daqui, ajuda dali, e foi construída aquela casinha que poucas as pessoas lembram ainda daquela casinha de madeira, mas era uma casinha pequena, né? E era pintada de verde. Tinha o salão e no fundo tinha a sala onde dava passe, e com duas portas, e tinha duas cortinas bem vermelhas. As cortinas eram bem vermelhas para onde vocês entravam para a câmara de passe. Uma casa de madeira com uma porta, uma única porta, dois pedaços de porta, né? Antigamente havia aquelas duas com uma tranca, abria-se, não tinha mais do que 40 cadeiras de palha. Primeiro foram as cadeiras de palha, uma tribuna com 3 cadeiras, no qual havia uma repetiçãozinha dos palestrantes, tio Chico, seu Vanildo e o pai. O tio Chico é o famoso Regis, o pai do caçula. E assim foram anos, depois cada dia foi aparecendo o seu Jonas, dona Alígia, o seu Irineu, o seu Nezinho, doce olhar do seu Nezinho, não tinha quem não se encantasse. Meu pai, junto com a dona Senta, dona Argentina, o seu Vanildo, o seu Manequinha, eu me lembro que foram os fundadores do centro. E eu me lembro dele sempre trabalhando aqui na casa. Me lembro dele nas construções, principalmente, nas palestras, porque naquela época as palestras eram feitas 1 hora, mas cada um fazia meia hora. Então ele e o Vanildo faziam as palestras naquele dia. Naquele tempo, quando era casa menor, que era com aquelas cadeiras de cinema, assim, que eram duplas, a cortina estampada, parece que eu estou vendo, né? Era, como eu digo, era muito cupim, era tudo muito apertado, e até que a gente conseguiu fazer essa pavimentação. Lembro que era uma casinha de madeira, tinha um vão, uma calçada assim, redondinha, assim, dos pisos, assim, né? Pra subir. E aí tinha um vão, e do lado assim tu via as pessoas, às vezes gente ia espiar. O ideal dela era aquilo ali. Era o centro espírita, ela se dedicava. Eram os filhos e eu, o centro. A comunidade do centro. Eu lembro daquela cortininha voando ali, né? Eu tinha vergonha de entrar, porque minha família era toda católica, né? Mas aí meu marido vinha, me trouxe, e aí eu comecei aqui. E agradeço muito o seu Nezinho, que ele era presidente na época aqui. Com 3 máquinas, dia 5 de setembro de 1977, nós abrimos o aniversário. Naquela sala mesmo ali, que a gente tinha a mesa de trabalho mediúnico e também aplicava o pasto, que era tudo muito pequenininho. Tudo pequenininho, sim. Aí, ali mesmo, nós colocamos as máquinas, começamos a emendar retalhinho. Nós conseguimos colher depoimentos, buscando remontar essa história.
realmente buscando os estatutos iniciais, nós vamos perceber que a dona Pergentina de Oliveira Leotes foi a fundadora, a 12 de agosto de 1955, portanto, 60 anos de fundação do Centro Espírita Allan Kardec. Compondo ali a primeira diretoria, o seu Vanildo, o seu João, o seu Hélio, o Pedro, conforme está na ata de fundação, nós vamos ter, então, esses companheiros, esses abnegados companheiros, fundando o Centro Espírita Allan Kardec. Nós vamos ter relatos de que já havia um grupo de estudo na própria residência da Dona Zenta, e que esse grupo foi crescendo e houve, então, a necessidade de formar um centro espírita. Já em abril de 1959, o Centro Espírita Allan Kardec Itajaí foi filiado à Federação Espírita Catarinense. Da pequena casa de madeira, na década de 80, o SEAC Itajaí foi reformado. Ganhou as primeiras paredes de alvenaria. Era o começo do que seria a casa que conhecemos hoje. Mais uma vez, um trabalho de união e muito esforço. O que eu lembro é a luta deles para conseguir construir, para conseguir cimento, para conseguir telha. Então, é uma luta tremenda. Na construção dessa casa de material em que foi construído, sem sair a doutrina daqui. As doutrinas foram feitas aqui enquanto estava feita a construção. Nós vinha para cá mudar as cadeiras, porque tinha que fazer o piso, aí botar a cadeira para um lado, para o outro, fazendo os pisos. E nessa construção eu fui, cheguei lá, escondi atrás de uma cortina que tinha na porta, na última carreira, já de saída já, né? E eles falaram, acertaram e tal, e eu mandei carta para diversos empresários. A reforma da casa, nós fizemos muito almoço. É nós também aqui, o nosso centro, que fez a primeira jornada espírita, o seu Regis, que é o tio do Regis, Arnaldo Regis. Ele resolveu fazer a primeira jornada há 37 anos. Junto com a jornada, nós fizemos a primeira feira de livro, que não existia feira de livro em Itajaí. Nós fomos os primeiros a fazer a feira de livro em Itajaí, em plena Hercílio Luz. Os trabalhos são organizados sempre com a preocupação da continuidade da Casa Espírita, que mantém biblioteca completa, grupos de estudos, acolhimento fraterno, 3 exposições públicas por semana, evangelização infantil e grande integração com os jovens. Então hoje só a juventude praticamente é o que comanda a nossa casa. O que eles hoje devem estar muito felizes, que a preocupação deles era a continuidade. É tão bom vir aqui, porque é uma coisa que a gente entra de uma maneira e sai de outra. Então, eu acho que o Centro Espírita, assim, ele representa muito na vida da gente, né? Não sei, eu amo trabalhar aqui, eu adoro trabalhar aqui. O objetivo, e nós percebemos isso a cada nova atividade, é manter intensamente a exposição doutrinária, os estudos, trazendo sempre o Evangelho de Jesus, projetando sempre intensificar as atividades, porque a procura a cada novo dia ela torna-se maior. A preocupação sempre é em manter a qualidade das atividades, sempre fiel a Kardec e a Jesus, e formando, capacitando novos trabalhadores. Por isso o objetivo dentro da evolução histórica do Centro Espírita Allan Kardec, quando vai se desenvolvendo as suas atividades, quando vai estabelecendo departamentos, nós vamos observar claramente a importância da evangelização infanto-juvenil, porque ali vão surgir novos trabalhadores, novas pessoas renovadas no bem, com outro propósito, uma outra visão da vida, outra visão do próprio mundo e do seu papel no mundo. Uma semente que foi plantada há 60 anos e que a cada dia dá mais frutos. É a luz do Evangelho de Jesus, unindo pessoas, transformando vidas.
Olá, boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Annelise. Boa noite, Leandro. Boa noite. Agradecemos a presença de todos e também dos internautas que nos acompanham nesse momento. E vamos conversar um pouquinho sobre o Centro Espírita em instantes. Primeiro, nós vamos fazer uma prece inicial, onde convidamos a todos para que possamos acompanhar com muita tranquilidade esse momento em prece que estaremos realizando. Senhor Jesus, mestre amigo, agradecemos, Senhor, por esse instante em que permites para as nossas vidas. Ilumina-nos nesse momento e também em todos os momentos que aqui estivermos reunidos. As suas bênçãos, Senhor, estendam-se sobre todos aqueles que nos acompanham nesse momento e também sobre todos os dias de todos nós. Assim seja. Então, hoje nós temos esse encontro com os companheiros Jefferson, do Centro Espírita Casa de Jesus, o Jefferson, do Centro Espírita Allan Kardec, o Leandro de Souza, da Casa de Jesus, e a Annelise Mastella, também, do Centro Espírita Allan Kardec. Eu passo a palavra para a Annelise e, na sequência, ela conversa com vocês sobre o assunto da noite de hoje. Muito bem. Boa noite, Leandro. Boa noite, Jefferson. É um prazer conversar com os dois. Já trabalhamos juntos, né? E sempre foi um aprendizado trabalhar com ambos presidentes de casas espíritas em diversos momentos, né? Que se tornam presidentes temporariamente por um tempo para dirigir as casas. O Leandro já foi presidente do Centro Espírita Casa de Jesus, no momento que a casa estava se ampliando, né, ao que está hoje. E esse tema, o Centro Espírita, é um tema bem interessante, e nós utilizamos esse tema até nas aulas de introdutório do estudo da doutrina espírita, para explicar para as pessoas a importância da casa espírita, né? Então, eu como coordenadora de estudos do SEAC hoje, temporariamente também, né, porque sempre estamos trocando de lugares e de trabalhos dentro da Casa Espírita, eu gostaria de fazer a pergunta, lançar a pergunta aí para o Leandro, se pudesse explicar primeiro, e depois o Jefferson complementa, enfim. Qual é a importância da Casa Espírita? Não só do ponto de vista físico, né, para nós, frequentadores da casa, é a nossa casa de oração, é o nosso centro de estudos, é o lugar onde nós estamos ali para estudar, para aprender, para nos comunicar, não só entre encarnados quanto desencarnados, mas qual a importância, assim, de um ponto de vista espiritual? O Leandro poderia começar? Claro. Bom, é impressionante como as casas espíritas já devem ter um planejamento de longa data, né? Muito provavelmente o Centro Espírita Allan Kardec foi fundado em 55 perante a matéria, assim como a Casa de Jesus em 54, provavelmente 50 anos antes ou até mais, já estavam planejados, e seus devidos fundadores já provavelmente planejados para estarem aqui no momento certo e na hora certa. Na verdade, eu entendo a Casa Espírita como um grande posto avançado do mundo espiritual, para nos influenciar no sentido de moralizar o ser humano. Sempre o objetivo principal, afinal de contas, todas as nossas dores, nossos problemas, nossos sofrimentos,
são provenientes da nossa falta de esclarecimento, que nos leva a nos desviarmos do caminho mais correto, do caminho menos de menos problemas, e isso nos causa a dor e o sofrimento. E a casa espírita, no sentido de moralizar o ser humano, com o objetivo primário de moralizar o ser humano, é onde a gente consegue melhorar as condições de vida de todos, através do acolhimento, da consolação, do esclarecimento, que lentamente vão levando as pessoas a se melhorarem. E a casa espírita passa a ser algo que não só no instante que a gente está lá, a partir do momento que nós começamos a nos unir, a nos ligar a uma casa espírita, a gente começa a fazer parte dessa família espiritual e temos nosso vínculo lá. É muito comum a gente conversar com companheiros e, de repente, ali, nossa, sonhei que estávamos numa reunião essa noite e fizemos isso e aquilo. A atividade não para. Mesmo que a gente não veja, né? Eu, por exemplo, não lembro do que eu sonhei, mas vira e mexe, companheiros estão ali conversando, falam, estávamos fazendo isso, aquilo, ou tal pessoa detetou tal tarefa, e o espírita é espírita a todo momento, né? E interessante que nesse tempo de pandemia, nós estamos ali nos vendo mais forte esse negócio de a gente estar fora dos limites da casa, e continuamos manifestando essa casa, continuamos levando ela para frente, continuamos levando esclarecimento, continuamos nos unindo em pensamento. Então, na verdade, a casa espírita é um grande bloco de união de almas em torno do objetivo de progredir espiritualmente. É um negócio assim, muito além do que a gente pode imaginar das paredes físicas. Até pegando esse gancho, Leandro, se me permite, é interessante que o codificador Allan Kardec, no livro dos médiuns, né, ele vai dedicar lá o capítulo 29 exclusivamente às sociedades espíritas, né, e ele vai trazer exatamente esse propósito, né, um espaço de reflexão, né, e um espaço em que a fraternidade, né, desse propósito único que nos une no centro espírita, né, é de que, através do ensino dos espíritos, a gente possa, então, alcançar ali uma consequência moral, ou seja, fazer com que a nossa própria vivência do ensinamento espírita e do Evangelho de Jesus nos transforme em pessoas melhores. Então, acho que é esse propósito, né, e tanto que o codificador, observando a necessidade de um espaço próprio, em abril de 1858, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, a Sociedade Espírita de Paris, trazendo exatamente esse propósito. E no Livro dos Médiuns ele destaca a necessidade de que a fraternidade nos una, né, nesse propósito de alcançar, através do Espiritismo, né, a renovação, a consequência moral do Espiritismo. E trazendo esse espaço, né, para a atualidade, né, a gente viu, né, no documentário que assistíamos, né, e a Casa de Jesus também, né, completou seus 65 anos ano passado, nós conseguimos observar um histórico muito semelhante, né, do esforço, da abnegação desses companheiros que iniciaram as tarefas, né, e o objetivo de proporcionar à sociedade esse espaço de reflexão, né, esse espaço de acolhimento em que as pessoas pudessem observar o centro espírita como um refúgio no momento das dificuldades, né, ali pudesse, então, através do ensinamento espírita, experimentar o consolo, né, ou seja, o consolo através da fé raciocinada, do entendimento, né, de que aqueles que morreram, por exemplo, na realidade, continuam vivos no mundo espiritual, né, através da imortalidade da alma. Então, esse consolo, esse acolhimento, ele nos permite, então, o esclarecimento e a orientação para as nossas ações no mundo. Então, quando a gente fala de centro espírita, para quem já foi, né, um trabalhador, um dirigente, sabe, né, da importância desse espaço, né, desse ambiente espiritual, como bem lembrou o Leandro, né, um ambiente espiritual trazido, né, por André Luiz, nos Mensageiros, Missionários da Luz, em outras obras, por Manuel Flamengo de Miranda,
né, e um ambiente espiritual destacado muito por Sueli Caldas Schubert, né, na obra Dimensões Espirituais do Centro Espírita, trazendo exatamente essa ideia, né, de que a gente tem que concretizar da anterioridade do projeto espiritual, da assistência dos bons espíritos, e o próprio codificador vai falar isso lá em O Livro dos Médiuns, né, que toda a sociedade espírita possui um espírito ali ligado a ela, como o dirigente, né, que vai organizar suas atividades. Então, quando falamos de centro espírita, aí vendo, né, antecedendo ao nosso encontro aqui, o documentário lançado há 5 anos pelo SEAC, nos enche sempre de muita saudade, de muito reconhecimento por essas almas, né, esses amigos que, através do esforço e do trabalho, nos legaram à instituição. Então, é muito, muito gratificante passarmos por isso. Eu gostaria de, aproveitando esse gancho, já que já falamos sobre a questão espiritual, das dimensões e de quem são esses trabalhadores espirituais, né, que atuam ali na casa espírita, aproveitando aí o conhecimento do Jefferson, que também participa da nossa União Regional Espírita e da Federação Espírita Catarinense, eu gostaria que vocês explicassem, assim, o Jefferson poderia começar dessa vez já, como é que a casa se mantém? Como se mantém? Como é essa, digamos assim, é um grupo de pessoas que fundam a casa se mantém de que forma? A modalidade de gestão do Centro Espírita e do Allan Kardec e da Casa de Jesus são diferentes, são iguais? Isso vem determinado da Federação Espírita? Como é que é isso? É uma pergunta interessante, porque nem todo mundo tem entendimento, principalmente daqueles que vêm de outras religiões, né? E cada qual tem uma formatação de se organizar. Os centros espíritas, de forma geral, eles têm 2 opções: ou eles são uma associação civil ou uma organização religiosa. O SEAC é uma associação civil, né? A Casa de Jesus também. Então, elas têm ali no seu quadro os seus associados, né, que são esses companheiros que contribuem mensalmente, né, com a manutenção da casa, né, e tem o seu quadro de colaboradores espontâneos, né, aqueles que mensalmente contribuem também com a casa, fazendo as suas doações. Então, de forma geral, essa é a principal fonte de receita de um centro espírita. É claro que tem a livraria, né, tem o café, macarronada, esses eventos que contribuem, né, para que a casa se mantenha, né? Então, a casa possui lá suas contas de energia elétrica, água, a necessidade da limpeza, né? Então, isso tudo tem uma despesa que, então, é custeada por essas fontes de receita. E claro que as casas, elas têm a sua autonomia administrativa, né, prevista no seu estatuto, e previsto também no próprio estatuto da Federação Espírita Catarinense, que nada mais é do que esse órgão central, referido pelo codificador Allan Kardec também, que tem o propósito de fazer esse processo de união e unificação entre as instituições espíritas de todo o Estado. Então, nós vimos ali no documentário que o SEAC, por exemplo, se filiou, apresentou a proposta de filiação e se filiou à Federação Espírita Catarinense no ano de 1959, ou seja, logo em seguida da sua fundação. E esse propósito é o propósito da unificação do movimento espírita, né? Então, as instituições mantêm a sua autonomia e elas se filiam, então, à Federação Espírita Catarinense, que tem esse caráter federativo, né, de orientar, de auxiliar as instituições espíritas que a elas se filiam, fazendo com que, através da União Regional Espírita, a URI, a nossa região é a 13ª URI, possa, então, receber esse amparo, essa orientação, essa proposta de formação de tarefeiros, né, de esclarecimento para este ou aquele tema,
né? Então, a Federação Espírita Catarinense tem esse propósito de orientar, né? Ao mesmo tempo que as instituições espíritas levam também à Federação Espírita Catarinense suas demandas, né? E são atendidas na medida das ações, das atividades de capacitação, de formação que a nossa federativa propõe. Então, elas mantêm, né, as instituições mantêm a sua autonomia, e nesse processo de união, também pregado pelo codificador Allan Kardec, né, ele vai falar exatamente isso, que as casas, elas se visitem, permutem experiências, né, possam, através desse processo de união, também exercitar a fraternidade, né, porque são núcleos que possuem as suas características específicas, que possuem ali os seus associados, seus trabalhadores, seus voluntários. Então, é muito interessante essa dinâmica do movimento espírita em nosso estado e, de forma geral, em todo o Brasil, que é essa autonomia, mas esse processo de união e unificação muito intenso do movimento espírita. Muito bem, pegando esse gancho, a Casa de Jesus não é muito diferente, também o mesmo jeitão do suporte financeiro, através de associados e colaboradores espontâneos. Alguns colaboradores, às vezes, colaboram em tarefas, em atividades específicas. Por exemplo, tem uma empresa que patrocina a impressão no nosso jornal. Tem uma outra pessoa que patrocina o ônibus para os trabalhadores irem para o NES, para o nosso núcleo de assistencial, e assim por diante. E pegando esse gancho interessante sobre a parte do movimento federativo, as pessoas que vêm de outras religiões geralmente pensam que a federação é um órgão central que passa todas as demandas para a casa espírita e que todas devem obedecer assim, um padrão rígido, quando na verdade não é. Na verdade é uma entidade federativa que orienta, e as casas espíritas seguem ou não aquela orientação. Mas o importante é que esse movimento, esse grande esforço de unificação, padroniza as atividades das bastante confiáveis, vamos dizer assim, do ponto de vista, porque eu sempre falo para as pessoas que às vezes me perguntam, eu vou mudar para tal cidade, você sabe o endereço de alguma casa espírita lá? Falar, a primeira coisa, vamos procurar no site da federação, porque nós vamos encontrar muitos locais que usam ali o nome centro espírita, não sei o quê, centro espírita isso, ou centro espírita aquilo, e às vezes quando a gente chega lá no local, a gente vê que não tem nada a ver com o espiritismo. Faz coisas totalmente diferentes, às vezes misturado, às vezes algumas atividades espíritas misturadas com outras não espíritas. E quando a gente encontra uma casa que é filiada à federativa estadual, a gente vai notar que ela não é obrigada a seguir à risca todas as orientações, mas ela tem que seguir um certo padrão mínimo para poder ser filiada. A Casa de Jesus demorou um pouquinho mais para ser filiada, até porque começou meio que informalmente, né? Quando foi fundada em 1954, ainda não tinha... começou numa garagem, na garagem do hotel da mãe da Dona Erna, né, da nossa fundadora. Em 57 que foi construída a sede, mas ainda assim de maneira informal. A Casa de Jesus, o terreno estava tudo em nome do Centro Espírita Ajuda Guarda. A Dona Ana conseguiu a doação, mas não tinha nem a pessoa jurídica para colocar no nome aquele terreno ainda. Então, contou com a ajuda do Centro Espírita Ajuda Guarda, que já era mais antigo, e seguiu assim, acho que até, se não me falha a memória, até 1977. Aí, em 77, é que teve o primeiro estatuto, e também, a exemplo do SEAC, logo em seguida, logo depois que teve o primeiro estatuto, já começou o processo de filiação, sendo filiada logo em seguida. Então, é sempre uma maneira de a gente conseguir, de a gente achar casas confiáveis, que sigam a orientação de Kardec, justamente é o movimento federativo que faz esse grande esforço. É muito bom para as casas que estão iniciando, que às vezes não sabem nem por onde começar direito, então é uma grande força, e mesmo para as casas que já cresceram, que já estão consolidadas, estamos sempre inovando, né, aprendendo coisas novas, e essa interação que a gente tem entre as diversas casas acaba melhorando o trabalho de todas, né?
Haja visto agora esse momento que nós estamos passando de pandemia, que as casas estão tendo que se reinventar, né? Uma vez que a gente não tem condição de fazer atividade física, atividade presencial, está todo mundo se reinventando e trocando ideias uns com os outros, orientação de um lado, orientação do outro, o que você está fazendo aí, o que nós estamos fazendo aqui, e conseguimos, então, manter esse trabalho no ambiente virtual, de uma forma que todos podem participar e continuar um pouco esse processo. Ainda um pouco difícil, né, nos tempos de pandemia, justamente pela dificuldade, às vezes, que alguns têm com a tecnologia, e nós próprios, né, que tivemos que nos adaptar. Eu, por exemplo, eu nunca me incomodei com redes sociais. Aí, de repente, quando começa, agora precisa transmitir pela rede social. Eu costumava brincar que eu era um indigente digital, né? Que eu não tinha perfil das redes sociais, e aí tive que me adaptar a todo esse processo, né? A sorte que, pelo menos, a informática não era tão grego assim para mim, mas rede social era. Então, a gente começa por aí. Então, a utilidade desse processo de unificação torna o ambiente espírita assim, expandindo por todo um território, né? Não é só numa casa isolada. Acaba sendo um grande esforço coletivo que transcende as fronteiras da cidade, do estado e até do país, né? Que fora também tem lá o Conselho Espírita Internacional, que também faz um trabalho fantástico. Eu tenho uma pergunta que uma pergunta, não sei qual dos dois vai querer responder primeiro, talvez o Jefferson, emenda um comentário. Qual é o maior desafio de ser presidente de uma casa espírita? Só isso? O Jefferson que está ativo. Não é binário. Eu acredito, Anny, assim, que quando a gente assume uma atividade, né, seja qual for dentro de uma instituição espírita, ela sempre nos traz muita responsabilidade. Não é, quando a gente está dentro desse ambiente espírita, a gente não busca cargos, né, senão os encargos que a tarefa nos demanda. E o ambiente espírita é um ambiente muito fraterno, ao contrário de outros espaços, né, em que se disputam cargos, né, ou que se almejam, né, que se tem essa pretensão. Então, eu sempre tenho muita tranquilidade nesses espaços, porque são espaços muito fraternos, né, onde o entendimento, a união de propósitos, a união de esforços facilita muito a tarefa. Claro que há preocupações, né, o esforço da união e unificação, o esforço para manter a unidade doutrinária, né, trazendo exatamente aquilo que a codificação, né, o codificador nos apresenta, a nossa fidelidade ao Espiritismo e a Jesus. Então, isso tudo é uma constante dentro da direção aí acredito que das casas que buscam esse propósito. Então, só que, claro, que nesse ambiente fraterno, é muito mais, essa dinâmica é muito mais fácil, né, dentro dessa proposta, né, porque há essa união de esforços nesse sentido. Né? Então, acredito que é um desafio, claro que né, por quê? Porque essa constante, né, de proporcionar o acolhimento, proporcionar o consolo, o esclarecimento, mantendo a unidade doutrinária, mantendo, né, esse grupo de voluntários unidos, né, sabendo que não servem à direção da casa, né, eles estão ali por um propósito maior, estão ali a serviço de Jesus, né, eles estão enxugando lágrimas, né, fazendo com que as suas mãos sejam as mãos, né, do próprio Mestre, que é vamos dizer assim, o propósito que nos impulsiona sempre à frente. Jefferson, Leandro? Assim? Deixe-me perguntar para vocês, e a parte da casa espírita, acolher, consolar, esclarecer? Podemos deixar uma partinha para cada um? Alguém quer falar das três partes? Vamos lá, fiquem à vontade. Vamos lá.
também faz parte do desafio, toda essa, justamente um dos desafios que a gente enfrenta quando a gente está na presidência de uma instituição é justamente fazer com que as coisas corram corretamente. O presidente tem que ser um facilitador, um líder, né? E isso nem sempre é muito fácil, porque muitas vezes as pessoas querem colocar suas opiniões particulares, já fazem o trabalho há muitos anos, às vezes a gente encontra resistência, porque esse grupo já está na casa há 50 anos, há 10, há 20, e às vezes tem uma dificuldade de mudar. Então, a principal coisa que a gente tem que fazer é liderar, conduzir esse processo de uma forma pacífica, o que nem sempre é muito fácil. Quanto ao acolhimento, a gente leva, às vezes, um choque enorme, né? Muitos anos atrás, quando eu ainda era presidente, fui participar de um evento sobre suicídio aqui em Balneário Camboriú, promovido por um instituto de psicologia, e, para minha surpresa, eu fui mais como ouvinte, né? Mas pela natureza do tema, suicídio, eu acabei falando quase que 1h30, não porque eu queria falar, né? Eles convidaram um representante do Espiritismo, representante da Igreja Católica, representante das seitas evangélicas e assim por diante. Cada um iria falar 5 minutos. Como o Espiritismo é o único que tem informações do que acontece depois do suicídio, eu acabei sendo bombardeado de perguntas e falei quase por 1h30. E o que me comoveu bastante é que logo após o fim do evento, estava todo mundo ali conversando, tomando um café, uma pessoa veio e comentou comigo que ela esteve na casa de Jesus logo após o suicídio do seu irmão. Então, logicamente, muito abalada, tinha ocorrido poucos dias antes. E a atendente que atendeu largou o verbo, assim, falou, olha, acontece isso com o suicídio, é um sofrimento terrível, e jogou todo aquele caminhão de informações. E ela falou assim para mim, olha, ela falou tudo direitinho, mas não era o que eu precisava ouvir na hora. Puta, aquilo me derrubou. Assim, então a gente vê a importância do acolhimento. A pessoa, quando chega na casa, 90% das pessoas que chegam na casa, chegam com dor. Ou porque perdeu um ente querido, porque alguém se suicidou, ou porque está com problemas sérios em casa, ou às vezes ele próprio está passando por uma situação difícil, foi diagnosticado com alguma doença incurável, e assim por diante. Então, o processo de acolhimento tem que ser a primeira coisa que a casa faz. E onde que está o segredo ali, né? Está naqueles serviços de recepção, atendimento fraterno, grupos de tratamento, que tem que estar sempre sendo reciclados, muito bem treinados e com um perfil adequado. Nem sempre a gente consegue perceber se a pessoa tem um perfil adequado ou não, mas é uma atividade que é muito crítica na casa, que tem que estar sempre sendo monitorada, né, o tempo todo, e nunca podemos deixar de lado. Antigamente a gente achava que recepção coloca uma pessoa novinha ali, que ela se vira, e na verdade a gente vê o grau de importância da recepção. Se a pessoa não é bem tratada, se a gente não percebe que aquela pessoa está com problema, quando a casa é pequena é relativamente fácil, você tem ali 20, 30 pessoas, eu lembro, eu adorava no tempo que a casa de Jesus era ali 25 pessoas no salão, você já percebia de cara, você notava aquela pessoa ali está com um olhar estranho, está passando por algum problema. Agora, com 200 pessoas no salão, a gente não consegue fazer isso mais. Então, se não tiver várias pessoas trabalhando nesse sentido, essa primeira parte do trabalho, e normalmente a primeira impressão é a que fica, né? Ela não é bem executada. Aí que tem que vir a segunda parte, que é a primeiro acolher e depois consolar. O consolo já começa ali pelo atendimento fraterno, pela orientação, pelo passe, pelos grupos de atendimento que tem na casa, e a integração da pessoa nas diversas atividades, né? Para daí vir a terceira, que é a mais importante, que normalmente elas acabam até ocorrendo intercaladas, né? Mas ela sempre tem que ocorrer nessa ordem, porque quando a pessoa chega com problema, não adianta você falar, olha, vem para o estudo que aqui vai acabar seus problemas, né? Primeiro tem que trazer a consolação, para daí a gente atrair a pessoa para os estudos e tornar isso daí um caminho mais permanente, um caminho duradouro, algo que vai realmente trazer o progresso para a pessoa. Justamente é a parte mais complexa da missão,
que envolve praticamente a casa inteira nessas 3 atividades, né? E cada um está contribuindo um pouquinho, então a grande importância da gente conduzir esse processo de maneira coordenada, né? Estando o presidente, ou estando o diretor, ou estando responsável por qualquer uma dessas atividades, que quando uma engrenagem não gira, a máquina inteira começa a patinar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa, mas no final das contas acaba sendo gratificante, né? Quando a gente vê quantas pessoas saem dali consoladas, quantos trabalhadores que chegam lá cheios de problemas e depois de 20 anos a gente vê essas pessoas como trabalhadores firmes na casa espírita. Nem tudo são flores, casos, é claro, né? Algumas pessoas chegam, vão, outras vêm e não conseguem seu intento, mas eu acho que faz parte do trabalho. Bom, amigos, o nosso tempo tá curto, né? Está encerrando, é curto, está encerrando. Infelizmente, temos que encerrar, porque temos uma outra atividade em sequência. Peço desculpas ao Jefferson, que não pôde estar acompanhando também, esclarecendo um pouquinho mais sobre esse último assunto, de acolher, consolar e esclarecer. Mas teremos outras oportunidades, é claro. Nosso agradecimento a Jefferson, Leandro, Annelise, que estão conosco nesse dia. Nós vamos encerrar, então, agora agradecendo a Deus por mais esse momento. Até uma nova oportunidade, junto com todos vocês. Tá bom. Obrigado, Luciano. Obrigado, Annelise. Obrigado, Leandro. Foi uma grande alegria compartilhar esse instante com os amigos. Da mesma forma, agradeço ao Luciano, Annelise e Jefferson. Foi um prazer conversar com todos com um assunto tão importante e tão prazeroso. Agradeço a aceitação do convite, Leandro, e que possamos nos encontrar mais vezes. Muito obrigada também. Dessa forma, nós encerramos a atividade de hoje, agradecendo a presença de todos os internautas e trazemos uma música do nosso amigo Reginaldo Wessler para podermos encerrar o programa de hoje. Doce lição, guarda em mim Jesus no coração, sempre estás comigo. Quem me dera encontrar e poder sua voz escutar, nos teus braços a me confortar, sei que estás por perto. Para o bem eu renasci, Pai, não largue a minha mão, contigo eu vou seguir, com amor no coração. Para o bem eu renasci, Pai, não largue a minha mão, contigo eu vou seguir, com amor no coração. Doce lição, guarda em mim Jesus no coração, sempre estás comigo. Quem me dera encontrar e poder sua voz escutar, nos teus braços a me confortar, sei que estás por perto. Para o bem eu
amor.